Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, estamos no segundo episódio da nossa série Catequizando. Na catequese passada nós abordamos o batismo e a confirmação, que são dois sacramentos que eu considero de extrema importância para já conhecer no decorrer da vida cristã. E bom, agora nós vamos abordar o creio. Sim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nós falamos em toda a missa. Nós vamos desmiuçar o creio e abordá-lo parte a parte nas catequeses. Depois vamos fazer o mesmo com o Pai Nosso. Hoje nós vamos falar apenas sobre creio. Não é crer em Deus, Pai? Não, vamos falar somente sobre o que é crer. Antes de você crer, é preciso você saber o que é realmente você crer em Deus, certo? Então, antes de começar a nossa catequese, vamos fazer a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos iniciar do mesmo jeito que a catequese passada com o incrível evangelho de São João naquela conversa com Nicodemos, porque essa conversa é extremamente rica para o assunto passado e o assunto de hoje. Bom, vamos já no capítulo 3 então, versículo 16. Acho que você já ouviu esse versículo em algum lugar, né? Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Porque já está condenado quem não crê. Isso entra na catequese passada. Quando você não é batizado, você não é filho de Deus, você não é parte do corpo de Deus. E como diz Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, se você não crê e não é batizado, você não está na salvação. Você não é filho de Deus, você não está no corpo místico de Cristo, você não está na igreja. Então é por isso que você, infelizmente, não está salvo enquanto você não é batizado e não crê em Cristo. Claro, terá pequenas exceções que nós vamos abordar nessa catequese. Mas vamos focar nessa primeira parte primeiro. Jesus diz que aquele que crer nele está salvo. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Certíssimo. Então, se você acredita em Jesus, você está salvo. Tipo, eu acredito em Deus. Eu estou salvo. Então, segundo o que eu entendi, não é bem assim. Vamos falar com um dos meus apóstolos favoritos aqui, que é São Tiago. Lutero, que iniciou essa multidão de igrejas evangélicas, ele não gostava muito da carta de Tiago. Ele queria tirá-la da Bíblia. Você vai entender por quê. Vamos ler a carta de Tiago no capítulo 2, versículo 14. Que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura poderá salvá-lo tal fé? E se você for no versículo 19, irá dizer: tu crês que há um só Deus? Né? Como a gente falou agora. Fazes bem. Mas isso não basta, porque também os demônios creem e todavia tremem no inferno sob os golpes da justiça divina. Queres tu saber, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril, ou seja, inútil? Abraão, nosso pai, não foi ele justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Tu vês que a fé coopera com as suas obras e que a sua fé foi
consumada por meio das obras? E cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. E por que Lutero não gostava disso aqui? Porque estava Lutero lendo a carta aos Efésios no capítulo 2, versículo 8. Vamos pegar aqui. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Foi o que Lutero leu, né? Porque pela graça fostes salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, porque é um dom de Deus, não vem das vossas obras praticadas sem a sua graça, para que ninguém se glorie. Ele parou aí. Aí ele leu isso e achou que ninguém tinha lido essa passagem antes. Ele pensou: meu Deus, nós somos salvos pela fé e não pelas nossas obras, para que nós não nos glorificamos. Eu sou um gênio. Porém, ele não leu o versículo 10. Logo seguinte: realmente somos obra sua, criados em Jesus Cristo para fazer boas obras, que Deus preparou para caminharmos nelas. Ou seja, algo é fato aqui. Nossas obras não vêm de nós. Nossas boas obras. Isso eu falei na própria catequese passada. Você você tem aqueles dons do Espírito Santo, você é uma pessoa caridosa, você faz o bem, você é paciente, você tem longanimidade. Nossa! Parabéns, isso é dom do Espírito Santo, não é dom seu. Da mesma forma, as obras, porque isso são obras também. Inclusive, o próprio Cristo vai falar isso para Pedro um pouco antes de lhe dar as chaves dos céus e da terra. Vocês vão ver. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e vamos começar pelo versículo 13. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, né? Bar é filho, né? Filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí tem a concretização de Pedro como Papa, né? Eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Mas isso é tema para outra catequese. Nós vamos focar nessa primeira parte. Pedro respondeu corretamente: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus diz: Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Isso não vem da nossa própria inteligência. Entende? Se você acredita em Deus, nossa, mas eu acredito em Deus porque estudei, cheguei nessa conclusão e tal. Não veio. Se você crê em Cristo, isso não vem de você. Isso não vem da sua inteligência, da carne ou do sangue. Isso vem de Deus, vem do Espírito Santo agindo em você. Por isso que nós não podemos nos glorificar nem mesmo de crer em Deus. Porque até crer em Deus, tanto quanto as nossas obras, provém do Espírito Santo, provém da ação de Deus em nós, não provém de nós, da nossa carne, do nosso sangue, da nossa inteligência, não provém de nós. Tanto que a gente viu na catequese passada que a inteligência, a sabedoria são frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então, não podemos nos glorificar. E é isso que Paulo estava dizendo na carta aos Efésios. Lutero entendeu tudo errado. Tanto que na carta de Tiago falou que nós somos justificados pelas nossas obras. Porque, como eu falei na catequese passada também, é tudo uma comunhão entre a nossa ação e a ação de Deus. Deus estica. Vocês já viram o quadro da criação de Adão? Deus estica o seu dedo e nós temos a opção de esticá-lo de volta. Então, Deus nos dá o dom caso nós queiramos. Deus nos dá a graça de acreditar nele e nós escolhemos acreditar nele. Por isso há esta comunhão. Por isso que nós temos mérito pelas obras que nós fazemos, mas não podemos nos glorificar por elas, porque nós escolhemos fazê-la? Sim, por isso só tivemos essa escolha de fazê-la graças ao Espírito Santo. Se não fosse pela ação dele, nós nem queríamos fazer essas boas obras. A gente nem acreditaria em Deus se não fosse pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos nos glorificar pelas nossas obras, porque é tudo mediante a graça de Deus. Mas também não podemos ser 8 ou 80, como foi Lutero, e como é a maioria dos evangélicos hoje.
Tiago vai dizer que nós somos justificados pelas nossas obras. E ele ainda dá o exemplo de Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é um exemplo maravilhoso do que é realmente crer. Crer não é só acreditar. Tanto que Jesus disse, aquele que crê no Filho do Homem será salvo. Porém, Tiago mesmo vai dizer, você crê, bom, até o demônio crê. E o demônio não está salvo. A fé sem obras é morta. Por isso que Jesus, quando ele diz aquele que crê, Deus mandou o seu Filho para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. Mas o que é crer realmente? Crer não é apenas você acreditar, porque até os demônios creem e estão queimando o fogo do inferno. Crer é você acreditar e confiar e agir a partir desta confiança, assim como fez Abraão. Vamos ao catecismo agora, porque ele está muito sozinho aqui no canto. Catecismo número 144 a 149. O próprio catecismo vai citar uma passagem bíblica. Caso você queira acompanhá-la, é só você abrir aí. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Você entendeu isso? Abraão ele não só acreditava em Deus, mas ele confiava e agia a partir dessa confiança. Ele não falava, Jesus, eu acredito em você. Agora eu vou ficar aqui e você se vira para me salvar. Não, pelo amor de Deus, ele acreditava em Deus e ele agia a partir disso. Preste atenção, foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ia, mas ele confiava em Deus. Ele realmente tinha crença, ele tinha fé. Ele realmente tinha fé. A fé sem obras, ela é morta. Porque como você pode acreditar em Deus e não fazer nada por Ele, não agir confiando nele? Não existe isso. Abraão, ele creu de verdade. Ele teve fé. Ele acreditou em Deus e agiu a partir disso. Ele tinha a terra que ia receber por herança. E ele foi. Ele não sabia para onde ia, mas ele foi porque ele confiava em Deus. Abraão, ele fez uma das coisas mais difíceis do mundo. Essa história todo mundo conhece, mas vale a pena relembrar. Gênesis capítulo 22, e já podemos começar pelo versículo 1 mesmo. Passando isto, quis Deus tentar a Abraão e disse-lhe, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. E Deus disse-lhe, toma Isaque, teu filho único, a quem amas, vai ao país de Moriabe, e aí oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Você faria isso? Vamos ser sinceros. Abraão, tadinho, velhinho, finalmente tinha recebido o filho Isaque que Deus tinha prometido. Pô, que bênção. E aí, chega Deus e fala, agora sacrifica. Você sacrificaria? Imagina a dor que Abraão sentiu nessa hora. O filho que ele demorou tanto para receber, ele teria que sacrificar ele mesmo. Não é outra pessoa vai matar, não. Ele mesmo ia sacrificar. E ele foi. Ele foi. Isso é crer. Isso é fé. Isso é acreditar em Deus. Isso é fé. Não é a fé morta, sem obras, não. Não é você falar que acredita em Deus. É você agir como Abraão agiu. Abraão sim agiu. Abraão sim acreditou e obedeceu a Deus até o fim. E agiu conforme Deus queria até o fim. Entendeu? Abraão sim. Ele estava disposto a sacrificar o próprio filho por Deus. Isso é fé. Isso eu quero que vocês entendam. Fé não é você acreditar. Jesus, quando diz que Deus enviou o seu Filho para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, ele não está falando, eu acredito em Jesus. Não, não. A fé sem obras é morta. O próprio Tiago falou, a fé sem obras é morta. A sua fé tem que ser como a fé de Abraão, que ia sacrificar o filho. Aí, graças a Deus, no versículo 12, quando já ia matar, apareceu o anjo e disse, não estenda tua mão sobre o menino, nem lhe faças mal algum. Agora conheci que temeis a Deus e não perdoaste a teu filho único por amor de mim. Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os espinhos, e pegando nele, o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Graças a Deus! Mas ele estava disposto a sacrificar o teu filho, porque Deus tinha mandado. Isso é fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele foi. Outros exemplos de fé como esse, Maria, que exemplo de fé essa mulher. Que exemplo, claro, é a mãe de Deus. Não tem mulher mais perfeita que a mãe de Cristo. Ela
tendo 12 anos aproximadamente, ela falou ao anjo que tinha anunciado a gravidez do Messias para ela. Imagina isso. Ela, sendo virgem, iria ter um filho. Isso já ia poder causar uma discórdia com José já. Ela aparecer grávida sem... Porque eles provavelmente tinham um voto de castidade entre eles. Porque a reação de Maria... Isso é até algo que eu vou abordar depois, quando a gente falar sobre Jesus, que nasceu da Virgem Maria. Aí a gente vai falar sobre esse nascimento em si, a gente vai abordar profundamente. Mas abordando rapidamente aqui, eles provavelmente tinham um voto de castidade. Porque a reação de Maria ao o anjo falar que ela daria luz a um filho, ela disse, como? Se eu não conheço homem algum? E ela não falou no momento, entendeu? Ela falou como situação de vida. Eu não conheço homem algum. Sabe quando você fala, alguém te oferece chocolate, você fala, não, eu não como chocolate. Você não está falando, hoje eu não estou comendo chocolate. Ou, até tal dia eu não como chocolate. Não, ela fala, eu não conheço homem algum. É como se você falasse, não, eu não como chocolate, eu não tomo refrigerante. Eu não conheço homem algum. E se ela fosse ter relações após com José, ela não teria essa indagação sobre, nossa, mas como? Ué, depois você vai casar com ele, vai ter um filho, né, criatura? Não, ela fala, como? Então provavelmente eles tinham sim um voto de castidade. Aí imagina Maria aparecendo para José grávida, sendo que eles tinham um voto de castidade. Ela com 12 anos, falando que ia receber o Messias. Olha quanta coisa na cabeça dessa garota. Ao mesmo tempo. Mas ela falou. Lucas capítulo 1, versículo 38. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a tua palavra. Faça-se em mim a tua palavra. Ela teve a mesma ação que Abraão. Você está conseguindo entender que ela teve a mesma ação que Abraão? Quando ele não sabia para um dia, mas ele foi. Ele tinha o filho dele, Deus manda ele sacrificar o filho dele, mas ele vai. Maria com 12 anos, numa situação onde um anjo aparece para ela e diz que ela receberia o Filho de Deus. Cara, não é receber um profeta. Se fosse receber um profeta já seria algo muito grande, mas não, ela ia receber Deus vivo no ventre dela. Você tem ideia do que é isso? Uma garota em meados dos 12 anos receber essa notícia? Sendo que tinha provavelmente um voto de castidade. Tanto que ela se pergunta como que vai ser feito isso? E aí o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo o menino que há de nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês de que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria com 12 anos teve essa ação. Isso é crer. Isso é fé. Isso é amor a Deus. Ela confiou. Muita informação naquela hora. Como ficaria o voto de castidade dela com José? Como é que ela apareceria grávida se ela não conhece, né, homem algum? Como é que... Tanta coisa na cabeça dela. E ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E o mesmo fez José. José é o homem mais virtuoso. Eu vou até fazer uma homenagem para os dois. Pera aí. Esse casal aqui é o casal mais santo que há. Ela simplesmente não questionou. Ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E José fez o mesmo. Imagina o que esse homem teve que fazer. A missão dele foi cuidar do Filho de Deus. De Deus. Você acha que essa missão é para qualquer um? José, ele não diz uma única palavra em toda a Escritura, mas ele age. José ele não diz uma única palavra na Escritura, mas ele age. Ele age. No Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 1, versículo 24, após José ter o sonho com o anjo falando que, calma, é obra de Deus mesmo. E isso no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 1, versículo 24, após José ter tido o sonho, porque após ele ficar sabendo que Maria estava grávida, ele ia deixá-la em secreto. Olha só,
Você acha que ele está fugindo? Não, pelo amor de Deus. É heresia você pensar um negócio desse. José, ele foi deixá-la em segredo para que não parecesse, nasceu um filho, não é de José, ia parecer que Maria é adúltera. Então José ia deixar ela em segredo para que toda a culpa que a multidão fosse colocar em Maria fosse colocada nele. Esse é o padrasto de Cristo. Esse é o homem que ia deixá-la em segredo para que toda a culpa e tudo que fosse mal falado fosse nas costas dele, como se ele tivesse tido filho com ela e tivesse largado. E ele tendo esse plano, ele sonha com um anjo, né? E o anjo diz que é obra de Deus, que é realmente o filho de Deus, de quem Maria estava grávida, e que ele lhe colocaria o nome de Jesus. E então, diz aqui no versículo 24, ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Ou seja, aqui nessa primeira parte já mostra a obediência de José. Assim que ele despertou, ele fez como disse o anjo do Senhor. Assim que ele despertou, ele fez como disse. E sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Isso vai se repetir na Escritura. No versículo 12 do capítulo 2, também do Evangelho de Mateus, vai dizer: em seguida, avisados por Deus em sonhos para não tornarem a Herodes, voltaram por outro caminho para a sua terra. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Ele fez imediatamente. Ele sonhou com o anjo falando e ele imediatamente, de noite, ele levantou, pegou Jesus, Maria e foi para o Egito. Meu, olha esse homem. Que homem! E depois, no versículo 20 ainda, vai ter o complemento, né? E disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque Herodes já tinha morrido. José, ele não fala uma palavra sequer na Escritura, mas ele age de prontidão. O anjo falou com ele, beleza, recebeu na hora. O anjo falou para ele sair, que Herodes ia querer matar Jesus, foi na hora, de quase pronto. De noite foi para o Egito. Depois disse: Herodes morreu, pode voltar. Ele foi. De bate pronto. Isso é fé. Isso é crer. O que Abraão fez, o que Maria fez, o que José fez, isso é exemplo de fé. Entendeu? Por isso que não tem como você falar que você não precisa de obras, né? Que as obras são inúteis, você é salvo apenas por acreditar em Deus. Não. Quando Jesus diz lá que enviou o seu Filho para que quem nele crer não pereça, a crença, o crer, ele engloba as obras. Crer não é você acreditar porque até o demônio acredita e não está salvo, né? Ele acredita que Jesus é Deus. Ele tem plena certeza que Jesus é Deus, mas ele não está salvo. Crer é você não só acreditar, não só ter fé. Eu tenho fé em Deus. Você tem que agir com isso. Você tem que, sem saber para onde você vai, se Deus mandou, você vai. Entendeu? Você tem que, aparece uma situação de Deus anunciando algo tão grandioso para você. Mesmo numa idade de meados de 12 anos, essa garota falou: faça-se em mim a tua vontade. E José, que era falar um A para ele, ele fazia. Ele ia de bate pronto. Tá de noite? Não, pegou o menino, pegou Maria e foi. Entendeu? Isso é crer. Isso é fé. Não é você acreditar de qualquer jeito. É você agir com a crença que você tem. Porque a fé sem obras é morta. Você quer mais comprovação bíblica sobre isso? Tá bom, vamos lá. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino
que vos está preparado desde a criação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo, ou na prisão, ou fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: Na verdade vos digo, que todas as vezes que vós fizeste isto a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te assistimos? E lhe responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste a um desses mais pequeninos, a mim não fizestes. E esses irão ao suplício eterno, e os justos para a vida eterna. É obra. No momento que você vê alguém passando necessidade, você não ajuda. Alguém precisava da sua ajuda, pediu a sua ajuda e você negou. Estava passando fome, você negou. Todos esses exemplos que Cristo deu, é Cristo que está lá, esperando as suas obras. É pelas suas obras que você é justificado, como disse São Tiago. Quer mais exemplo disso? Vamos lá, vamos desmiuçar essa Bíblia. Na carta de São Paulo aos Romanos mesmo irá dizer, no capítulo 2, versículo 6, que há de dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para retribuir cada um segundo a sua obra. Continuando no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, vai dizer: Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Ou seja, o que é morno? Você não tem obras. Você não é nem frio nem quente, você está lá. Eu creio em Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Você deve ter obras. Você será justificado pelas suas obras. Você será julgado no juízo pelas suas obras. Não existe esse negócio de, eu sou salvo apenas por acreditar em Deus e só. Não. Crer de verdade é você ter fé, você agir a partir dessa fé tendo confiança em Deus. Isso, esses dois aqui, isso é fé. Isso é crer. Entendeu? Então não ache, por favor, que se você crê em Deus, eu acredito em Jesus, tá tudo certo. Não, cara, não tá tudo certo. Não é só acreditar em Jesus, não. Isso é bíblico, isso é tradição, isso é tudo. Por favor, cara. Então vamos lá. Você crê em Deus, mas você não tem obras. E isso não quer dizer que você pode ser salvo. Assim como o Tiago disse, que a fé sem obras, ela é morta. Agora, eu tenho obras, mas não creio em Deus. Essa parte a gente vai ter que esmiuçar em duas. Por quê? Eu tenho obras. Sou uma pessoa humanamente boa. Eu faço obras de caridade, eu faço isso, faço aquilo, eu ajudo os outros. Mas eu nego Deus na minha vida. Eu não creio, eu não quero Deus na minha vida. Cara, não existe esse negócio de você ir para o céu se você nega Ele. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa boa, como é que eu vou ter um destino ruim? Fácil, porque você está negando o destino bom. Você está negando. Eu não estou falando, é o que eu vou falar depois, de pessoas que não tiveram oportunidade de acreditar em Deus. Essas vão ser julgadas pelas suas obras de forma especial. Agora, você não crê em Deus e você nega Ele na sua vida, você nega a existência de Deus para sua vida, não é aquele negócio, cara, eu não consigo acreditar em Deus, mas eu gostaria de acreditar. Não, eu estou falando de quem nega Deus. Eu não quero Jesus na minha vida. Eu faço as minhas coisas, eu sou uma pessoa boa, mas eu não quero Jesus na minha vida. No final, quando você morrer, Jesus vai respeitar essa sua decisão. É como eu falei na outra catequese. Jesus respeita a decisão. O inferno, ele é a ausência de Deus. Se você morre negando Deus na sua vida, Jesus vai olhar para você e vai falar:
eu vou respeitar a sua decisão. Você não me quer, certo? Então vou deixar você no lugar onde eu não estou. Simples assim. Por isso que não tem salvação para aquele que nega Cristo, nega Deus, porque ela está optando por isso. Ela está optando por não ter Ele. E se a pessoa morre e até o fim da sua vida ela nega a existência de Deus, ela nega a presença de Deus na vida dela, não podemos afirmar nada porque não sabemos, isso não foi revelado para a gente, como é esse juízo e como funciona a misericórdia de Deus nessas horas, mas sem ocasiões extraordinárias, indo para o ordinário. Se você morre negando Deus na sua vida e inimizade com Deus, não tem o que fazer, cara. Você está negando Deus. Você vai morrer, o seu espírito não vai querer Deus. Você mesmo vai escolher o inferno porque é onde Deus não está. Tá entendendo? Isso é catecismo da Igreja Católica mesmo. Ó, catecismo da Igreja Católica, número 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aí vem as obras. Aquele que não ama pertence na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. É a passagem que a gente acabou de ler, de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria livre opção. Nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão de Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Ou seja, inferno é essa autoexclusão dos bem-aventurados, dos santos e de Deus. Você está escolhendo ficar longe dos santos, longe, do céu, que é onde habitam os anjos, os santos, longe de Deus. Você está escolhendo isso. O inferno é uma autoexclusão sua. Por isso que você pode ter, aí entra, você pode ter a obra que for. Mas se você nega Deus na sua vida, não tem céu para você. Por regra, por via de regra, sem milagres de Deus, sem exceções de Deus, por via de regra, não tem salvação para você. Porque você está negando essa salvação por livre escolha. E o mesmo se dá para aquele que diz que acredita em Deus, mas não tem obra nenhuma. Onde o próprio Jesus diz que no final irá dizer: mas quando que a gente viu você com fome, não deu de comer a você, ou viu você nu e a gente não se vestiu? Quando isso? E ele vai dizer: quando você não fez isso a um desses pequeninos, você não fez para mim. Entendeu? Agora, existem as exceções, obviamente, pela misericórdia de Deus, e eu quero abordar uma exceção específica nessa catequese. Eu gostaria de abordar aqui Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram, pela lei serão julgados. De fato, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que observam a lei é que serão justificados. Com efeito, quando os gentios, que não têm lei escrita, fazem naturalmente as coisas que são da lei, esses, não tendo lei, a si mesmos servem de lei, e mostram que o que a lei ordena será escrito nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua própria consciência e os pensamentos, que os acusam se fizerem o mal ou defendem se fizeram bem. Isto ver-se-á naquele dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar as coisas ocultas dos homens por meio de Jesus Cristo. Ou seja, os gentios que não têm lei escrita, eles serão julgados pela lei do seu coração. Nossa, mas não é quem crê será salvo, quem não crê já está condenado? Sim, porém, Deus, ele não é injusto, ele é misericordioso. Você acha que é justo? Isso Paulo vai abordar em Romanos também, só que no capítulo 10, versículo 14. Ele vai dizer: como invocarão, pois, aquele em quem não creram ainda? Ou como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como virão sem haver quem lhes pregue? Ou seja, se a pessoa, vamos colocar um exemplo, a pessoa mora na Coreia do Norte, que não pode nem ter Bíblia lá, ela vive isolada e nunca ouviu falar de Cristo. É justo ela ser condenada por não ter crido em Cristo sem ter tido a chance? Como a pessoa vai crer? O próprio Paulo acabou de dizer, como ela vai crer se não tinha quem lhe pregasse a palavra? Não tinha. Como que ela vai acreditar? E é justo que ela seja condenada por algo que ela não teve culpa? Não, 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 não. Ela, essa sim, será julgada através do seu coração. Agora, quem tem a oportunidade de crer no Filho de Deus, tô apontando para o Jesusinho, e não crê porque nega, é outra coisa. Ela está negando. Ela tem aquilo na frente dela e ela está negando porque ela não quer. Porque a pessoa, ela negou. Ela tinha Cristo na frente dela e ele negou. Entendeu? Ela falou, não quero. Não quero. Assim como disse no Catecismo número 1033. É uma autoexclusão por livre-arbítrio. Ela escolhe não ter. Agora, quem não teve escolha, você acha que é justo ser condenado pela eternidade por não ter tido a chance, não tivesse quem pregasse para ela, como disse em Romanos capítulo 10, versículo 14? Não é justo. Entende? Então a gente tem que ter esse discernimento. Há justiça, mas há misericórdia. Quem teve a oportunidade, mas negou a Cristo, provavelmente não terá salvação. Agora, aquele que não teve a chance de conhecer, será julgado segundo o coração do que ela conhecia ser bom ou mal. Entende? Então, em resumo, é isso. Assim como também não adianta você crer em Deus e você não ter obras, você ser morno, como Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, porque você é morno, não é frio nem quente, eu vou te vomitar. Entendeu? Ele está falando para pessoas que criam, para igrejas. Entendeu? Então você precisa ter obras. Você precisa ter obras. Não é apenas tendo fé, acreditando que você vai ser salvo, porque até o demônio tem fé. Tem fé, né? Ele sabe que Cristo é Deus. Entendeu? Agora, ter fé realmente é você acreditar, você confiar e nesta confiança você agir. Assim como fez Abraão, assim como fez Maria, assim como fez José. Tá bom? Em resumo, é isso que eu queria passar nessa catequese. Lembrando também, claro, de sermos humildes e reconhecer que essas obras que a gente está falando, nós só temos graças ao Espírito Santo. Vamos até voltar aqui no Catecismo. Catecismo número 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural, né? Assim como falou Jesus a Pedro, que não foi carne ou sangue que revelaram isso, mas Deus que está nos céus. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. É como eu falei, é a comunhão da ação do homem com a ação de Deus, do Espírito Santo. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e a estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. Ou seja, nós precisamos ter a inteligência que faz a gente discernir, a gente ver os milagres de Cristo, a gente estudar, a gente ver que faz sentido. Essa inteligência que também é dada pelo Espírito Santo, a inteligência, a sabedoria, a ciência é dada, é dom do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Isso, além de ser fruto do Espírito Santo, vem de nós, onde para acreditar em Deus, como disse Jesus a Pedro, precisa ser revelado de Deus para nós. Ou seja, nós acreditamos por conta da inteligência que é dada também pelo Espírito Santo, em comunhão com a ação da própria revelação de Deus
para nós. Por isso que a única coisa que Lutero acertou na passagem de Efésios é que nós não podemos nos glorificar por conta das nossas obras, porque é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos das obras para sermos salvos. Como disse em inúmeras passagens, que somos justificados através das nossas obras, né? A fé com obras. A fé sem obras é morta e as obras sem a fé também é morta, a não ser em casos de exceção, obviamente. Certinho? Eu espero que tenha sido uma catequese boa, né? Que tenha ajudado vocês a compreenderem o que é crer, que crer não é apenas acreditar, né? Assim como os demônios que acreditam que Jesus é Deus. E eu espero que tenha sido uma catequese gratificante para vocês. Me desculpe se excedi novamente no tempo e eu espero que vocês tenham aprendido algo, que o Espírito Santo haja através dessa catequese e que todos vocês fiquem com Deus e deixem que o Espírito Santo guie vocês nas obras de vocês e deixem também se levar pelo anjo da guarda de vocês, que está sempre com vocês e espera apenas que vocês peçam um auxílio dele. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, Deus os abençoe e até mais. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.